Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, especialista em qualidade da carne. E o nosso assunto de hoje vai ser, então, a live de perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que deve ter em um pack? Bom, primeiramente, né, quando nós falamos em PAC, que é um programa de autocontrole, é importante que a gente tenha ciência, né, de que todos esses documentos, nós vamos ter uma série de programas de autocontrole dentro dos frigoríficos, né, então são em torno de 18 PACs que vão constituir, né, esses programas de autocontrole nos frigoríficos, e é necessário, então, que eles sigam, né, um roteiro, que nós tenhamos nesse documento, né, um início, um meio e um final, né? Então é como se fosse lá um TCC, um trabalho, né, de conclusão de curso, onde nós precisamos, né, fazer com que nesse programa de autocontrole eu preciso descrever qual é aquele programa de autocontrole em que eu estou me referindo, qual é o objetivo daquele documento, né? Qual é a referência, né? Referências bibliográficas que eu vou utilizar para a execução daquele programa de autocontrole. Então, aqui eu preciso colocar desde legislações que são utilizadas, né? Eu preciso constar essas legislações nesse programa de autocontrole também. Então, eu vou colocar o objetivo desse PAC, eu vou descrever, né, como que ocorre aquele procedimento. Né? Então, aqui a gente tem toda a forma de descrição desse programa de autocontrole, onde eu descrevo exatamente como que acontece aquela atividade na empresa. Então, aqui é importante também que a gente esteja ciente, né, de que precisa retratar a realidade daquela empresa. Então, eu sempre preciso retratar a realidade, né? Nunca colocar algo que não acontece, né? Colocar alguma coisa que não condiz com a realidade daquela empresa. Então, muitas vezes acontece, né, do profissional fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Esse Ctrl+C, Ctrl+V, ele faz com que possa ocorrer, né, falhas nesses programas de autocontrole que podem ser vistas, por exemplo, numa auditoria pelo fiscal. Então, é necessário, né, que a gente cuide para não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, para que a gente não coloque algo, né, em que não aconteça naquela empresa, porque isso pode gerar uma série de problemas, né, uma série de transtornos, então, numa auditoria, por exemplo, né, onde esse fiscal ele vai conferir lá o documento com do estabelecimento. Então é necessário, né, que a gente tenha colocado tudo certinho, né, como que é realmente, como que é feito na empresa, ok? Dentro desse programa de autocontrole, então, depois que eu descrevo como que é realizado, aqui se tem alguma ação, alguma atividade que ela é terceirizada, eu preciso colocar aqui também, né? Eu vou descrever, por exemplo, no caso do programa de autocontrole de vetores e pragas, né? Que normalmente é uma atividade que é realizada de forma terceirizada, né? Por empresas específicas, né? E essas empresas, então, realizam esse procedimento, então, do controle de vetores e pragas. Então, quando é algo assim, de uma empresa terceirizada, eu preciso também descrever neste programa de autocontrole de que é algo terceirizado, né? Então, depois da descrição, eu vou precisar ter também a forma de monitoramento e de verificação desse programa de autocontrole. Então, vai ser aqui no programa de autocontrole, né, que eu vou descrever como que vai ser feito o monitoramento, né, o que, como, onde, por quê, né? Então eu preciso descrever todos esses itens nesse programa de autocontrole para que eu consiga monitorar de forma eficiente aquela atividade. Né? Então, por exemplo, eu preciso descrever esse monitoramento e ter descrito também, né, as não conformidades. Então, se eu for descrever um PAC de monitoramento de temperatura, eu preciso descrever que a não conformidade ela vai ser a temperatura estar acima de 4 graus Celsius numa câmara fria, né? Eu preciso descrever lá o que será feito caso isso aconteça.
né? Se essa temperatura estiver acima da temperatura ideal, qual vai ser a medida que será tomada, né? Então, aqui nós precisamos, além de toda essa parte introdutória do documento, nós precisamos também descrever as não conformidades, né? As possíveis não conformidades que possam existir e também como que vai ser esse monitoramento, quem que vai fazer o monitoramento. É preciso sempre que a gente designe também, né, um responsável por essas atividades, um responsável por monitorar, né, esses programas de autocontrole, para que a gente não tenha nenhum problema daquela atividade não ser executada, né, da maneira correta e para não ficar aquele famoso diz que me diz que, né? Então, quando a gente coloca um profissional para desempenhar aquela atividade, aquele profissional, então, ele vai ter a função, né, de fazer aquela atividade. Então, é muito importante a gente colocar isso também no programa de autocontrole. Então, de modo geral, né, são esses os itens que deve conter, né, um programa de autocontrole para que a gente consiga ter um documento bem estruturado, bem organizado, um documento bem descrito, né? Ter esses itens básicos, né, que vão fazer parte, então, do programa de autocontrole. O que significa DFD? Bom, o DFD, né, ele vem de uma sigla em inglês que é Dark, Firm e Dry. O que quer dizer, né? Quer dizer, então, que é uma carne de coloração escura, firme, tá? E seca, tá? O dry de seca. Essa sigla DFD, né? É um defeito cárneo, né? Nós temos dentro do processo, nós podemos ter basicamente dois defeitos cárneos, que é PSE e DFD. Então, toda vez que eu ter, né, uma carne DFD, essa carne ela tem comprometimento das suas características sensoriais, né, e principalmente da sua durabilidade. Então, esse defeito ele vai acontecer, né, principalmente quando os animais eles passam por um sistema de estresse, né? Quando eles não são criados, são conduzidos dentro das boas práticas de manejo, dentro do bem-estar animal, né? Então, quando esse animal se estressa muito, ele consome as suas reservas de energia e com isso, né, nós temos então uma interferência no processo de conversão do músculo em carne, ou seja, né, na queda do pH. Então, esse pH ele fica acima do pH considerado ideal. Dessa forma, né, a gente tem esse defeito DFD, que vai ser uma carne, então, com a coloração escura, uma carne seca, né? Então, essa carne, ela tem todas essas características sensoriais comprometidas, né? Ela vai ter a sua durabilidade por ter um pH muito alto, né? O pH, geralmente, ele gira, então, ele vai girar em torno, acima de 5,8, e é um pH, então, que ele está mais susceptível, né? Um ambiente favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. E com isso, a durabilidade dessa carne ela é comprometida também. Então, nós precisamos, né, evitar o máximo possível, né, a incidência desses defeitos, tanto o DFD quanto o PSE. E para isso, né, é nós trabalharmos com o bem-estar animal, com as boas práticas de manejo, com todo o cuidado, né, do transporte desses animais, para que a gente não tenha problemas, então, de ocorrer esses defeitos cárneos, né? Porque esse defeito cárneo ele influencia, então, não só na questão da qualidade da carne como um todo, né? Mas ele vai influenciar também na questão de lucratividade, de ganho dessas empresas. Porque essas carnes, né, quando elas chegam ao consumidor num corte in natura, né, vai ser uma carne que vai ser rejeitada pelo consumidor em função de ter a coloração alterada, né? A cor é a primeira percepção que o consumidor tem no momento da compra. E ele, olhando a cor dessa carne, ele não vai querer levar essa carne para casa, né? Então é preciso ter um cuidado para que a gente não tenha esses defeitos cárneos. E o defeito DFD, então, ele tem uma maior incidência, né, na carne bovina, né? Não é tão recorrente assim em outras espécies. Pode acontecer? Pode, né? Mas é mais usual, então, na carne bovina, certo? PAC é obrigatório em açougue?
Então, Bia, em açougues, tá? Não é obrigatório o uso do programa de autocontrole. Nos açougues, como eles são fiscalizados, então, pelas Anvisas, né? Pela vigilância sanitária, nesses estabelecimentos a gente utiliza, então, os POPs, tá? Os procedimentos operacionais padronizados. Então, vão ser lá aqueles, acho que são uns 6 ou 7 POPs, mas são os POPs que são, então, pela vigilância sanitária, tá? Então, vai ter lá do controle de temperatura, vai ter do controle de pragas, tá? Da higienização, tanto dos utensílios, dos colaboradores, o da água. Esses são alguns POPs básicos, né? E também, né, cada empresa ela pode avaliar se tem a necessidade dela ter algum POP a mais, né? Ou se aqueles ela já acha, né, que é necessário, então, para garantir a qualidade e a segurança do produto. Mas nos açougues, então, não é obrigatório o PAC. O PAC ele é utilizado apenas nos frigoríficos, ok? Nos frigoríficos e também, né, em laticínios, né, também se faz o uso do PAC. Qual a importância do jejum dos animais? Bom, o jejum dos animais ele vai ser fundamental, então, para que a gente tenha, né, uma limpeza do sistema gastrointestinal dos animais. Para quê, né? Para que no momento do abate, né, principalmente lá na etapa da evisceração, não ocorra uma contaminação da carcaça, né, da carne como um todo, né? Então, hoje nós temos estipulado pela legislação a RDC 365, né, que é essa nova portaria do bem-estar animal e do abate humanitário, que ela estabelece, né, o tempo máximo de jejum que os animais devem passar, né? Então, no caso de bovinos, é máximo 24 horas, no caso de suínos, no máximo 18 e aves, no máximo 12 horas. Então, isso é preconizado, né, estipulado pela legislação. E esse jejum, então, o que nós precisamos observar, né? O jejum ele vai acontecer, né, desde lá na propriedade. Então, eu preciso monitorar e avaliar para que esse jejum não ultrapasse o tempo estipulado na legislação. Né? Então, lá na própria legislação, a gente já tem descrito, né, qual ação tomar caso esse tempo extrapole, né, o máximo permitido. Então, nesse caso, né, quando passar o tempo máximo de jejum, será necessário, então, que esses animais sejam alimentados novamente com alimentação, né, que seja já similar à que eles estavam acostumados, né, a consumir no seu dia a dia, e dessa forma eles passam depois a iniciar o processo de jejum novamente. Então esse jejum, o principal ponto, né, a principal importância dele vai ser justamente essa, né, de limpar o sistema gastrointestinal. Então, junto com esse jejum, os animais eles passam a ter a dieta hídrica também, né, que é consumir água, né, também água à vontade, eles precisam ter água à vontade, para que eles, então, fiquem hidratados, né, e que tenha essa limpeza do sistema gastrointestinal, para que não tenha nenhum problema de contaminação, né, porque caso contrário, lá na etapa da evisceração, se ocorrer, né, uma perfuração, né, ali dos órgãos internos desses animais, pode ocorrer uma contaminação e isso ocasionar, né, em perdas parciais ou até perdas totais da carcaça, caso for uma contaminação muito grave, né? Então a gente precisa ter essa atenção, né, e cumprir esse jejum de acordo com o estipulado, né, na legislação, porque ele é de extrema importância, né, para a qualidade e para a segurança da carne, né, durante todo esse processo de abate. Vamos para a próxima aqui. Como saber se a carne tem qualidade? Bom, para saber, né, se a carne tem qualidade ou não, as primeiras características que a gente deve avaliar, né, vão ser as características visuais, né, características de percepção de como que está aquela carne como um todo, a embalagem dela, né? Então, pensar que a carne, né, para ela ter qualidade,
a gente vai avaliar, né, questões de características sensoriais dessa carne, né, que são os atributos sensoriais, a cor, sabor, maciez, mas, né, dessa questão sensorial, a maioria desses atributos nós só vamos perceber no momento do consumo, certo? Então, pensando nessa questão, né, a gente precisa avaliar o aspecto geral dessa carne, como que está a aparência dela. A cor, então, é um primeiro fator que eu preciso avaliar. Caso eu tenha coloração alterada, ou a cor muito escura, ou a cor muito clara, isso significa, né, que eu posso ter, então, os defeitos carnos, DFD, que nós comentamos antes, né? Ou ainda pode ter, então, o defeito PSE. Então, eu preciso avaliar primeiramente, né, essa questão visual, avaliando a cor. É uma carne que está embalada, eu preciso avaliar todas as características, né, da embalagem dessa carne. Se essa embalagem está em condições ideais, se é uma embalagem a vácuo, se ela está com o vácuo correto, né, dessa embalagem, se ela mantém o vácuo ainda, né? Eu preciso avaliar também como que está toda a questão do odor, se eu consigo, né, ter essa avaliação, fazer essa avaliação, eu preciso avaliar isso também. A questão de limosidade, como que está o aspecto visual dessa carne, né? Então, fazer essa avaliação geral, né, dessas características para ver se aquela carne não tem nenhuma alteração de alguma característica, né? Dessa forma, eu consigo, então, avaliar, né, de forma geral, como que está a qualidade, então, desta carne, certo? E lembrando, né, que outros características, então, por exemplo, né, sensoriais, de sabor, textura, maciez, é algo, né, que o consumidor ele vai ter essa percepção, essa noção só no momento do consumo. Né? Então, muitas vezes, né, como nós consumidores, né, a gente tem a questão de consumir com os olhos, né? Essa questão visual da embalagem, né? Do aspecto daquela carne, ele vai fazer toda a diferença no momento da compra, né? Se o consumidor leva aquela carne ou não. E pensando, né, em saber sobre se a carne tem qualidade ou não, lá no açougue, por exemplo, quando eles recebem uma carne do frigorífico, eles precisam também avaliar como que está as características, né, daquela carne, né? Avaliar um parâmetro geral também, né? Temperatura dessa carne, a cor, como que está o acabamento de gordura, porque isso também influencia, né, nesta qualidade da carne. Então, é avaliar todas essas características. Qual é o momento que se faz a medição do pH na carne após o abate? Depois da maturação, 24 horas? Exato, Juliana. O pH da carne, né, ele sempre será avaliado, né, após o processo de maturação. Por quê? Vai ser, né, após essas 24 horas de maturação que nós vamos ter, então, o processo de rigor mortis completado, né? Ou seja, aquele processo de conversão do músculo em carne. Então, a gente avalia após essas 24 horas o pH e de acordo com esse valor do pH, a gente consegue, né, selecionar se essa carne é uma carne que teve um pH considerado normal ou ainda, né, se a gente teve algum defeito, né, incidência de algum defeito. Mas sempre será realizado a medição após as 24 horas, tá? A não ser que seja o caso de algum estudo, né, que seja realizado, em que se queira avaliar, né, fazer a curva de decréscimo do pH. Aí se faz a medição, né, desde que a carne já vai para a câmara fria. Mas isso é mais para questão de estudo mesmo, mais acadêmico, né? No caso, para a indústria, é viável, né, que se faça essa medição, então, após as 24 horas. E é uma análise simples e de extrema importância, né? Porque o pH, você saber, né, o pH da carne, você conseguir já direcionar uma carne que tenha algum defeito, né, vai ser muito importante para que você não direcione uma carne com o defeito DFD, né, você não direcione aquela carne para o consumidor final, porque o consumidor final ele vai rejeitar esse produto.
né? Então é importante que se faça essa medição e o mais importante ainda é que se utilize desses dados, né, para fazer então a destinação dessas carnes. Né? Uma carne com defeito DFD, se a empresa faz produtos carnes, né, ela pode ser destinada então para a realização de algum produto carne, por exemplo, né? E não necessariamente ir para a venda direta para o consumidor, porque o consumidor ele vai rejeitar aquele produto, né? A cor dele não vai estar de acordo, né, com a cor que ele considera ideal, né? Se nós pensarmos uma carne bovina, que é aquela cor vermelha brilhante, né, é a cor usual. E se a carne estiver com a coloração então mais escura, o consumidor ele vai rejeitar, ele não vai levar para sua casa, né? E sem contar ainda que se ele for preparar aquela carne, nós vamos ter esse consumidor ele vai ter uma sensação, né, uma experiência que não vai ser agradável porque vai ter comprometida, né, as características sensoriais de sabor, textura, maciez dessa carne. Então é bem importante a gente ter essa diferenciação, né, entre as carnes com os defeitos cárneos, né, e a carne então com o pH considerado normal, ok? Carne congelada, mas com validade vencida, pode ser consumida? Bom, o que acontece aqui, né? Hã, todo produto que tem uma data de validade significa, né, que foi passado por diversas análises, né, diversos estudos para chegar naquela validade, né, que foi determinado, então, pela vida de prateleira daquele produto, né, que até aquela data, aquele produto, ele estava em condições ideais de ser consumido, né. Então, depois desse período, significa, né, que aquele fabricante, né, o dono lá, quem produziu aquela carne ou qualquer outro produto carne ou qualquer outro alimento, ele não garante, né, que aquele produto não vá fazer mal, né? Então, ou seja, né, toda vez que o produto venceu, independente se ele está congelado ou não, essa carne precisa ser então descartada, né? Então nós sempre precisamos cuidar, estar atentos, né, à data de validade desses produtos, porque essa pergunta eu recebo muito ela, tem um vídeo meu no YouTube em que o pessoal fica perguntando, né, se tem uma carne lá que venceu já há tanto tempo, posso consumir? Não, não pode, né? Depois que venceu, né, por mais que está congelado, que o que acontece, né, com o congelamento? Quando eu congelo, os micro-organismos, né, que se eles estão presentes, né, na carne ou naquele produto carne que você congelou, eles vão estar dormindo, né? Eles são inativados. Mas a partir do momento que você descongelar aquela carne, que aquela carne entrar em uma temperatura ambiente ou numa temperatura de refrigeração, que vai ser uma temperatura mais alta do que a temperatura de congelamento, essas bactérias, esses micro-organismos, eles vão voltar ativa, né? E isso, então, faz com que prejudique, né? A gente pode ter uma série de sintomas desagradáveis, né? Se isso acontecer. Então, se o produto venceu, ele não pode ser consumido. Caso contrário, né, a pessoa não precisaria ter data de validade, né? Então, essa é uma dúvida que muitas vezes as pessoas perguntam, né? E, na verdade, venceu, tá vencido, né? Não tem como fazer o uso, certo? Independente se está congelado ou não. Qual é a destinação que pode ser dada para as carnes PSE ou não teria? Hã, as carnes com esses defeitos cárneos, né, Juliana, todas elas podem sim ser destinadas para a fabricação de produtos, tá? Então nós temos geralmente, né, a carne PSE, ela é utilizada, né, elas devem tanto os 2 defeitos cárneos, tá? Elas são mais usadas, né, em produtos cozidos. Por quê? Né, justamente para que a gente não tenha nenhum problema com a questão da durabilidade desse produto depois. Então, eles podem sim ser destinados, né, para elaboração de produtos. Ambas as carnes, né, com ambos os defeitos. Não precisa colocar fora essa carne, né? O que acontece é que ela vai ter, né, as suas características, né, sensoriais, capacidade de retenção de água, né? Isso vai ser alterado.
Então, nós temos alguns produtos específicos que a gente utiliza. A carne DFD, por exemplo, pode ser utilizada na elaboração de algum salame, a carne PSE pode ser tipo uma mortadela, né, uma salsicha. Então, geralmente a gente usa mais esses produtos cozidos que não vai ter, então, que esse tratamento térmico que eles vão passar, já ele vai auxiliar nessa questão, então, da durabilidade do produto como um todo. Mas todas essas carnes com defeitos, elas podem sim ser utilizadas. O ideal é só que essa carne ela não seja utilizada para venda direta, né, do consumidor, como eu mencionei antes, né, porque a gente vai ter uma rejeição, então, do consumidor através, né, uma rejeição dessas carnes. Então, não é indicado. Mas para produtos carne, sim. Em caso de carne defumada, se sobra e eu guardo na geladeira essa carne, pode ser utilizada para consumo depois de 1 ou 2 dias? Sim, pode sim, Bia. O que que acontece? Geralmente, né, esses produtos eles vão ter uma durabilidade depois de abertos, né, de até 4, 5 dias. Aí tem que olhar sempre o que diz a embalagem, né? O que consta lá no rótulo do produto. Porque lá no rótulo do produto vai estar bem descrito, né, qual é a validade daquele produto após aberto. Né? Então, aqui acredito que 1 ou 2 dias não teria problema nenhum, mas vale, né, consultar o rótulo daquele produto. Vejo muito em restaurantes. Tem que ter esse cuidado só se tem, né, o que diz lá no rótulo, porque o que que acontece? Depois que o produto foi aberto, ele não tem mais a validade original, né? Então, isso serve para todos os alimentos, né? A gente precisa sempre cuidar, porque às vezes tem alguns alimentos que eles têm a durabilidade, né, de 3 meses. Mas, no caso do leite, por exemplo, né, o leite de caixinha, ele tem uma durabilidade extensa. Mas quando ele for aberto, ele não tem mais aqueles 3 meses, né? Ou quanto tempo tem lá no rótulo de durabilidade. Ele tem uma durabilidade menor, né? Que vai ser ali 3 dias, eu acho, né? 3 a 4 dias. Então, nós precisamos ficar atento, né? As informações das embalagens, porque é ali que nós vamos ter, né, descrito exatamente o que pode e o que não pode. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né, essa atenção. Tanto, né, se a gente for trabalhar com uma consultoria em algum local e até mesmo nas nossas casas também, né, a gente ter esse cuidado, né, relacionado a essas informações. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês.